Nobres colegas, uma honra voltar a esta tribuna. Nunca se falou tanto aqui nesta casa em Lula livre como hoje. Só quero dizer que Lula não está livre, Lula está apenas solto. Esse grande evento que estão bolando para sábado, Lula livre, troquem, Lula solto, porque em menos de um mês, Lula já estará respondendo novamente às barras dos tribunais e certamente será condenado. São mais 5 processos para que Lula continue justamente esquentando o mosaico frio para pagar os crimes que cometeu contra o povo brasileiro. Nunca um presidente roubou tanto um país como Lula roubou. Nunca um país teve um presidente que prejudicou tanto a educação como Lula com o ensino ciclado. O ensino ciclado de Lula faz com que jovens até a 5ª série não saibam ler e escrever e passem de ano. Para, na média das pesquisas, o Brasil tem educação. Assim como nos empregos, por engodo. O Lula, o PT, gostam tanto de pobre que multiplicaram a pobreza. Esses milhões de desempregados que tem, vai querer dizer agora que é culpa do Bolsonaro? O óleo é culpa do Bolsonaro. 120 dias sem chuva em Brasília, estavam dizendo que era culpa de Bolsonaro. E agora, hoje, vários parlamentares, além do parlamentar que praticamente quis me agredir aqui, falta de compostura, demonstrando ódio, vem dizer que o PSL, que o Bolsonaro é o partido do ódio. Ódio na alma, ódio nas veias, era o que tinha esse deputado translocado do PT quando tentou me atacar há poucos instantes aqui nesta tribuna. Presidente Bolsonaro, é sorriso, é alegria, é de bem com a vida o tempo todo. Nunca tivemos no país um presidente tão sorridente, tão alegre, transmitindo, contagiando alegria para esse país. E vem membros do PT com ódio querer aqui acabar com esta imagem. Só quero deixar bem claro a todos, brasileiros que estão nos ouvindo, brasileiras tristes, chocados, deprimidos com a decisão do STF. Calma, Lula não está livre, Lula está apenas solto. Eu quero deixar, mais uma vez, eu lhe ouvi, nobre deputado, o senhor que é contra a corrupção tem que ter também educação. O senhor que é contra a deselegância tem que ter educação. O senhor que vem aqui falar defendendo o criminoso tem que ter educação. O senhor que não tem postura, que falta argumentos, tem que ter postura. O senhor, deputado que aqui está, o Brasil está vendo, falta compostura. O senhor está desesperado. Olha o que é. Eu lhe ouvi, o senhor não tem decoro parlamentar. O senhor tem muito que aprender, nobre deputado. Eu estou aqui, eu não estou chorando, eu estou aqui sorrindo. Quem chora é o senhor, porque o senhor vem aqui falar em Lula livre, quando na verdade eu tenho moral de sobra. Eu tenho moral. Se alguém aqui tem moral, sou eu. Se alguém tem moral aqui, sou eu para subir na tribuna. Eu tenho moral para subir na tribuna, para estar no plenário contra todos vocês. Eu tenho moral de sobra aqui nessa casa. Ele diz para mim, saia do partido. Olha o desespero. Só um pouquinho. Não, presidente, eu fico surpreso. O desespero. Eu estou aqui falando com elegância, com respeito. Veio o nobre deputado, no desespero, me afrontar, me dizer ofensas. Isso é uma vergonha para o parlamento. É esse tipo de parlamentar que vem defender Lula aqui? Por favor, isso é ódio. É ódio nas entranhas. É ódio na alma. Isso está comprovado aqui nesse plenário. É ódio na 10ª potência, transbordando ódio. Mas nós acatamos o ódio e respondemos com amor, respondemos com patriotismo, respondemos com respeito aos cidadãos de bem. Já que meu tempo foi ocupado, presidente, eu digo o seguinte: Lula não está livre, Lula está apenas solto. Muito obrigado. Caros colegas deputados, sociedade brasileira,
Uma página da história do Brasil foi virada na semana passada com uma decisão triste, lamentável, histórica do Supremo Tribunal Federal. Uma página que se escrevia na qual se inscreviam aqueles que eram de fato punidos pela corrupção que praticavam. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria estreita de votos, 6-5, que bandidos condenados por corrupção em 2 instâncias não precisam pagar pelos seus crimes. Não precisam pagar pelos seus crimes. Podem ficar soltos. Podem conviver no meio da sociedade. Um absurdo, algo ridículo, porque traz a esta nação sofrida, mais uma vez, uma insegurança jurídica tremenda, com o vai e vem de decisões do Supremo Tribunal Federal, de acordo com quem está nas manchetes condenado e preso por escândalos de corrupção. Não é por outro motivo que Luiz Inácio Lula da Silva, solto no dia seguinte a essa decisão, esteve em todas as manchetes. Porque, evidentemente, ele, como um dos maiores beneficiários, além de outros corruptos, de outros partidos, representa a impunidade que se decretou no Supremo Tribunal Federal com essa decisão. Caro colega deputado Luiz Lima, falam alguns que o Supremo decidiu bem, pois seria a cláusula pétrea, a tal da presunção da inocência até o último recurso disponível, mesmo que ele não trate dos fatos apenas de direito. Ora, isso é um absurdo, pois Constituição nenhuma no mundo, Carta Magna que deve garantir os valores fundamentais e a paz na sociedade, pode ter como cláusula pétrea a impunidade. É absurdo argumentar que impunidade seja cláusula pétrea. Aconteceu apenas, na verdade, o que prevíamos, porque a impunidade, inclusive, foi seletiva também. Foi apenas para quem? Para quem tinha muito e para quem tem muito dinheiro. Dinheiro nosso, dinheiro roubado, dinheiro para pagar caros advogados, representados, inclusive, por uma OAB que se cala, que se alia aos corruptos. OAB que disse, tem história no Brasil por defender a democracia, alia-se a bandidos, quando não se posiciona claramente a punição a condenados na segunda instância. Que, aliás, também é importante repetir, continuam condenados. O fato de estarem soltos não significa que estejam absolvidos. Não significa, para dar o exemplo mais claro de todos, que Lula seja inocente. Não. Lula continua ladrão, comprovado pelos fatos, pelas provas. Continua condenado, só agora está solto, incitando a violência, o que, aliás, já deveria ensejar novamente a sua prisão, uma prisão preventiva para evitar maiores tumultos na nossa nação. É um absurdo que ocorre nesse país neste exato momento, e é por isso que o Partido Novo, já também aliado a outros partidos como Cidadania, Podemos, PV e outros que se queiram juntar, e dezenas de parlamentares independentes, anunciou obstrução nesta Casa Legislativa até que se vote uma proposta que dê solução definitiva e mande de volta à cadeia esses corruptos condenados. A CCJ está aqui debatendo uma PEC que vai devolver a prisão à segunda instância. O presidente do Supremo Tribunal Federal sugere alteração no CPP. O que quer que seja, estes líderes devem compromisso com a nação brasileira, com o povo brasileiro,
que nos para nas ruas, que felizmente não tem dado folga para os deputados na cobrança justa, firme, necessária e urgente para que esta casa se pronuncie. É por isso que nós, deputados, deputadas, senadores, senadoras, devemos resposta à nação. Bandido condenado não pode andar solto, não pode estar nas ruas, deve estar cumprindo pena na cadeia. E é por isso que não há nada, absolutamente nada mais urgente, relevante e necessário para a nação que corruptos voltem para a cadeia, cumpram pena e, dentre eles, obviamente, o maior símbolo da corrupção que assolou esta nação, que Lula volte imediatamente à prisão. Muito obrigado, senhor presidente. Mas eu vi tanta besteira aqui. Ouvi um socialista, um comunista, falar que um governo que não pertenceu a eles veio para destruir, chega a dar náusea no próprio antiácido. É um absurdo. É você viver em realmente um mundo muito fora da bolha. A deputada que antecedeu, ela mal entende de Constituição, ela nem entende a história da Constituição. Tivemos uma Assembleia Constituinte em 88, onde foi promulgada a nossa Constituição, que ela literalmente abrangeu vários fatores políticos que passam a blindar políticos como o multicriminoso Luiz Inácio Lula da Silva, que eu me lembro muito bem, em 2001, assinou um termo de cooperação com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, para que ele não intervisse de maneira alguma caso elas invadissem aqui no Brasil, por exemplo. É um multicriminoso, tem várias facetas, vários inquéritos e hoje gritam Lula livre, sendo que ele não está livre, ainda é um condenado. E quando um rato escapa da ratoeira, ele continua sendo um rato, é um criminoso. Mas não é isso que eu queria fazer. O que me preocupa nem é o Lula livre, porque ele é irrelevante. O que me preocupa, deputado Antônio de Paula, é um STF, uma Suprema Corte, nem tão suprema assim, que não precisava ter reformado a sentença. Se você parar para analisar, um juiz de primeiro grau, ele já tem materialidade suficiente para poder manter a prisão. E isso também poderia se dar em segundo grau e não precisaria ter reformado, porque de maneira alguma fica prejudicada a presunção de inocência. Mas eles levaram isso até o STJ, terceiro grau, ou então extraordinária, que é o STF, extraordinária, com um ministro que não tem a coragem ou a decência, ou é falta de conhecimento técnico, apesar de ministros, mas nós temos a mesma faculdade que eles têm, de ministros não tem a coragem ou não tem a moralidade para poder manter presos criminosos que atentam contra o Brasil. Sem discurso falacioso de soltar um estuprador, de libertar um ladrão, um assassino, o Lula fez muito pior. Ele fez alianças com países comunistas com o nosso dinheiro, que satelizam o Brasil, para poder destruir uma nação. E o que mais me preocupa também, além do STF, não é nem o Lula, mais uma vez, dispensável, descartável. Se você der uma volta no cemitério, você vai achar anônimos que fizeram muito mais pelo mundo do que o Lula. Só fez desgraça. É um canalha, condenado e vai voltar. O prazer de ver o Lula livre é ver ele ser preso de novo. Esse vai ser o nosso prazer. Não, deixa eles pensarem que está livre. O que me preocupa são os idiotas analfabetos funcionais que seguem Lula. E pasmem, a maioria desses idiotas analfabetos funcionais são pessoas letradas que sabem sequer quem foi Luiz Inácio Lula da Silva, o bandido multicriminoso do Brasil. Era o que eu tinha a dizer, presidente. Do meu estado de Rondônia, onde lá o povo de Rondônia está revoltado com a soltura de vários presos que foram julgados já em segunda instância. Coronel Crisóstomo é a favor da prisão pós-julgamento de segunda instância. Sim, não dá para admitir no nosso país criar uma situação dessa dentro do STF que nos parece que era para soltar um homem. Tudo leva a crer que a verdade é essa. Por sinal, eu como parlamentar, um jovem parlamentar que cheguei no Congresso, não tenho nada contra esse cidadão que saiu agora, mas como cidadão rondoniense brasileiro, tiraram o meu dinheiro fruto de acordo com esse senhor. E aqui, concluir, deputado. Para concluir, presidente, e aqui, como cidadão, me dói muito, porque fui integrante da CPI do BNDES, e naquela oportunidade,
um ex-ministro, posso até falar o nome dele aqui, Palocci, ele relatou para nós que tiraram do Brasil em torno de 500 bilhões de reais. Eu falei 500 bilhões. Não fui eu que falei. Foi o ex-ministro Palocci, o grande homem do PT. Portanto, não pode se admitir, nós brasileiros, isso está batendo na nossa porta, porque não vai ser apenas meia dúzia que vai sair, que sairão. Muitos sairão e estarão junto a nós. Muito obrigado, presidente, pela sua benevolência.